A história que vamos estudar hoje é um dos capítulos mais surpreendentes de toda a jornada de Jacó. Um capítulo que revela competição, milagres, alianças improváveis, oração, dor, esperança e, principalmente, como Deus transforma cenários caóticos em um plano perfeito de multiplicação. Aqui nasce o embrião das 12 tribos de Israel, e cada detalhe, cada filho, cada história, cada reação das mulheres de Jacó carrega um significado espiritual profundo, que muitas vezes passa despercebido. Hoje você vai entender por que Deus abriu o ventre de umas mulheres e fechou de outras. Como a rivalidade entre Lia e Raquel gerou um movimento profético. Como Deus usa até nossas disputas e fragilidades para cumprir seu propósito. O mistério espiritual por trás do nome de cada filho de Jacó. O segredo da multiplicação divina que marcou Israel para sempre. Prepare-se, porque Gênesis 30 é um capítulo intenso, cheio de emoção, revelação e simbolismos espirituais profundos. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve e ativa o sino, porque estamos caminhando capítulo por capítulo e você não vai querer perder os próximos. A rivalidade entre Raquel e Lia chega a um ponto crítico em Gênesis 30. O capítulo começa com uma frase que revela o tamanho do desespero emocional de Raquel. Dá-me filhos, senão morro. Essa declaração não é apenas um grito de uma mulher frustrada. É um retrato de alguém que sente que sua identidade, seu valor e seu lugar dentro da família estão em risco. Para Raquel, ter filhos não era apenas um sonho, era uma necessidade. Jacó, por sua vez, reage com indignação. Por acaso estou no lugar de Deus? Essa resposta mostra que nem mesmo ele conseguia lidar com o peso emocional daquela disputa. O lar que deveria ser um ambiente de amor estava se tornando um campo de batalha invisível. A bênção de Deus estava sobre Jacó, mas o coração da família estava cheio de feridas. A pressão emocional de Raquel se torna tão grande que ela decide tomar uma atitude ousada, semelhante à decisão de Sara no passado: entregar sua serva Bila para que ela gere filhos em seu lugar. Quando Bila concebe e dá à luz Adão, Raquel interpreta aquilo como um sinal divino, não apenas uma vitória emocional sobre sua irmã, mas uma intervenção direta de Deus a seu favor. Cada nome escolhido aqui tem um significado profundo. Dan significa ele julgou, e Raquel vê naquele nascimento uma prova de que Deus ouviu sua causa. A rivalidade não termina. Bila gera mais um filho, Naftali, e o nome revela exatamente o clima daquele lar: lutas. Raquel se sente vitoriosa. Tenho lutado grandemente com minha irmã e venci. Não é Deus quem está sendo exaltado, é a competição humana tomando forma em cada acontecimento. Lia, ao ver que havia parado de conceber, também entra na disputa e entrega sua serva Zilpa a Jacó. O ciclo se repete, não porque Deus pediu, mas porque o coração humano queria resultados imediatos. O lar que já era dividido agora se torna ainda mais complexo. 2 servas, 2 esposas, 4 mulheres produzindo filhos para o mesmo homem. O resultado não é apenas uma família grande. É uma estrutura carregada de sentimentos, disputas e rivalidades que só Deus poderia transformar em bênção. Zilpa dá à luz a Gad, cujo nome significa sorte ou boa fortuna. Lia interpreta isso como um momento de virada. Que sorte! Depois, vem Aser, feliz, revelando que Lia, mesmo em meio a essa confusão emocional, sentia que o favor de Deus ainda estava sobre ela. Mas tudo muda quando entra em cena a famosa história das mandrágoras, uma planta antiga usada como símbolo de fertilidade. Ruben, o filho mais velho de Lia, encontra mandrágoras no campo e as leva para sua mãe. Raquel, desesperada por engravidar, deseja as mandrágoras. Lia, por outro lado, não está disposta a ceder facilmente. As 2 mulheres negociam, e o pagamento não é dinheiro, mas o direito de dormir com Jacó naquela noite. A cena é surpreendente. Lia sai ao encontro de Jacó e declara: hoje você deve se deitar comigo, porque eu te comprei com as mandrágoras do meu filho. Essa declaração mostra a profundidade da dor e insegurança que Lia carregava. Mesmo sendo esposa de Jacó, ela precisava comprar a sua presença. Porém, Deus vê a dor de Lia. Enquanto Raquel buscava soluções humanas,
Lia buscava aceitação emocional. E Deus responde ao coração quebrantado. Lia engravida novamente e dá à luz Isacar, cujo nome significa recompensa. Para ela, esse filho representava o reconhecimento divino por tudo o que ela havia suportado. Logo vem Zebulon, honra, porque Lia cria que Deus estava restaurando sua dignidade aos olhos do marido. Depois nasce Diná, a única filha mencionada entre tantos filhos homens. Cada nascimento carregava um significado emocional e espiritual profundo. Deus é especialista em transformar causa em propósito. Mesmo com competição, ciúmes, inseguranças e decisões precipitadas, Deus estava construindo o alicerce de uma nação inteira. A promessa feita a Abraão estava se cumprindo, e nada poderia impedir. Quando observamos a disputa entre Raquel e Lia, percebemos que Gênesis 30 não é apenas a história de duas mulheres lutando por amor e reconhecimento, mas a revelação de como Deus age mesmo quando a motivação humana está equivocada. A narrativa se aprofunda quando Raquel finalmente percebe que nada, nem servas, nem estratégias, nem mandrágoras, nem acordos, conseguem produzir aquilo que somente Deus pode liberar. A esterilidade de Raquel não era um castigo, mas parte de um processo divino que num primeiro momento parecia incompreensível, mas que carregava um propósito muito maior. A escola da espera moldava sua fé enquanto, silenciosamente, Deus preparava o momento exato de agir. O texto mostra que, somente depois de toda a confusão emocional e de todas as tentações de tentar produzir resultados com as próprias mãos, Deus se lembrou de Raquel. A expressão Deus lembrou-se não significa que ele havia se esquecido, mas que o tempo determinado havia chegado. Em outras palavras, quando Raquel finalmente parou de lutar com a força do próprio braço, Deus entrou em cena de maneira definitiva. E então ele abriu seu ventre. O milagre que ela tanto desejava não brotou da rivalidade, mas da soberania divina. José nasce nesse ambiente, não como fruto de disputa, mas como prova de que Deus trabalha no silêncio, no secreto, e na hora exata manifesta aquilo que foi prometido. José recebe um nome que carrega um pedido profético: que o Senhor me acrescente outro filho. Raquel entende que quando Deus abre uma porta, ele não abre apenas para resolver uma dor, mas para iniciar um ciclo. José é mais do que um bebê desejado. Ele é o sinal de que a vida de Raquel estava entrando em uma nova estação. José simboliza aumento, multiplicação e propósito. A rivalidade cede espaço ao plano de Deus que, mesmo sendo construído em meio a tantas falhas humanas, permanece perfeito. Com o nascimento de José, a narrativa muda de foco e se volta para Jacó, que sente que é hora de retornar à terra prometida. Mas Labão não está disposto a permitir sua saída tão facilmente. Ele percebe que desde que Jacó chegou, seus rebanhos multiplicaram de forma sobrenatural. Labão, embora não fosse um homem íntegro, reconhecia que havia uma bênção evidente sobre Jacó. O texto destaca que Deus prosperou Labão por causa de Jacó, mostrando que a presença de alguém que carrega um pacto com Deus muda ambientes, abre portas e faz a diferença até para aqueles que não têm compromisso com a fé. Labão, que sempre havia se aproveitado de Jacó, tenta mantê-lo mais uma vez oferecendo pagamento. Mas Jacó, agora mais maduro, entende que não pode permanecer eternamente em uma terra que não é sua. Ele propõe uma estratégia em comum. Todas as ovelhas e cabras malhadas, salpicadas e de cor diferente seriam sua parte do pagamento. À primeira vista, parece uma proposta sem vantagem, pois a maioria dos animais nascia de cor uniforme. No entanto, Jacó sabia que Deus estava guiando seus passos. Labão aceita porque acredita que está tirando vantagem da situação. Ele não imagina que Deus está prestes a inverter completamente o cenário. A narrativa revela que Jacó usa técnicas visíveis, como varas descascadas colocadas perto dos bebedouros, mas a força do milagre não estava no método, e sim na intervenção divina. A multiplicação não era um resultado natural, e sim sobrenatural. As ovelhas mais fortes e saudáveis passaram a gerar exatamente os filhotes que ocorriam ao favor de Jacó. O texto destaca repetidamente que Deus transferiu a riqueza de Labão para Jacó. Isso não era fruto de astúcia, mas de propósito. A promessa feita anos antes estava se cumprindo.
Jacó, que havia sido explorado, agora era honrado. O homem que chegou de mãos vazias vê sua vida transbordar, não por sorte, mas por destino. Essa fase da história mostra como Deus honra processos. Jacó não estava mais lutando como em sua juventude, enganando para receber. Agora, ele recebia porque havia permanecido, trabalhado, suportado injustiças e se mantido dentro daquilo que Deus havia determinado. A multiplicação dos rebanhos não é apenas um milagre material. É a revelação de que quando o tempo de Deus chega, nada pode impedir o avanço daquele que o obedece. Os anos de injustiça não foram esquecidos, mas transformados em colheita abundante. Enquanto os rebanhos cresciam, os filhos de Labão começaram a murmurar. Eles não entendiam que o aumento de Jacó não era roubo, mas bênção. E essa mudança na atmosfera foi o sinal para que Jacó percebesse que não poderia permanecer ali por muito mais tempo. Deus então fala com ele, revelando que havia visto tudo o que Labão tinha feito e que aquele era o momento de voltar para casa. Era a hora de retornar à terra da promessa. Essa revelação mostra que Deus observa cada detalhe, cada injustiça, cada lágrima, cada noite de cansaço e cada atitude maldosa dirigida contra seus servos. Nada passa despercebido. Jacó chama Raquel e Lia ao campo para conversar. Ele explica tudo: o comportamento enganoso de Labão, as mudanças de salário repetidas vezes e a intervenção de Deus que o sustentou em todos os momentos. As duas mulheres, antes rivais, agora se unem em um mesmo entendimento. Labão as havia tratado como estranhas, vendido como se fossem mercadorias e desperdiçado o que era delas. A dor que antes as dividia agora cria uma unidade inesperada. Ambas declaram que não há mais motivo para permanecer naquela terra. O capítulo revela uma profunda verdade espiritual. Quando o tempo de Deus chega, ele alinha corações, derruba murmuradores, expõe injustiças e abre caminho para o avanço. Jacó entende que este é o momento de partir. Ele começa a preparar sua família, seus servos e todos os seus bens para a viagem de volta. O texto mostra que a multiplicação que ele havia recebido não era apenas um acúmulo de bens, mas um sinal de que estava pronto para a próxima fase. A prosperidade não era o destino final, era o combustível para o propósito. Cada animal, cada filho, cada etapa fazia parte da construção da promessa maior, a formação de Israel. Quando Jacó decide partir secretamente, não é por medo, mas por prudência. Ele conhece o caráter imprevisível de Labão e sabe que, se revelasse seus planos, o sogro encontraria uma forma de impedir a viagem ou de reter suas filhas e netos. A decisão de partir sem aviso formal não é insubmissão. É autoproteção diante de um homem que, durante 20 anos, manipulou cada circunstância para seu próprio benefício. O texto deixa claro que Jacó não foge da responsabilidade, mas da opressão. Ele compreende que o tempo de permanecer havia terminado, e quando o tempo de Deus fecha um ciclo, insistir em permanecer é perigoso. Nesse movimento de partida, a narrativa se aprofunda ao revelar que Raquel leva consigo os ídolos domésticos de Labão. Esse detalhe, aparentemente pequeno, esconde uma complexidade espiritual significativa. Existem várias interpretações possíveis. Uma delas aponta para o fato de que esses ídolos representavam direito de herança familiar. Quem os possuísse poderia reivindicar liderança ou posse. Outra interpretação observa o apego emocional de Raquel à casa do pai. Talvez uma tentativa de levar consigo algo que representasse segurança. Também é possível que Raquel, mesmo crendo no Deus de Jacó, ainda carregasse resquícios da cultura pagã em que cresceu. A narrativa não glorifica esse ato. Ela o registra como parte da transição. Raquel está deixando uma terra física, mas ainda não concluiu a saída espiritual total da antiga vida. A jornada de transformação nem sempre é instantânea. Às vezes, certos apegos só caem quando Deus mesmo os expõe. Ao descobrir que Jacó havia partido, Labão reúne seus homens e começa uma perseguição. A reação dele não é apenas pela separação familiar, mas porque ele percebe que perdeu a fonte de prosperidade que desfrutava. Labão não busca Jacó por amor, mas por interesse. Ele vem decidido a confrontar, controlar, se possível,
reaver tudo o que considera seu. No entanto, antes de qualquer confronto acontecer, Deus aparece a Labão em sonhos e lhe dá uma ordem direta. Ele não poderia falar a Jacó, nem bem nem mal, o que significa que não poderia influenciá-lo, acusá-lo ou ameaçá-lo. Deus coloca um limite claro, deixando evidente que a proteção sobre Jacó não vinha apenas de estratégias humanas, mas de vigilância divina. Labão poderia correr, gritar e acusar, mas não poderia ultrapassar a barreira que Deus havia estabelecido. Quando o encontro finalmente acontece, Labão acusa Jacó de ter partido às escondidas e de ter roubado seus ídolos. Jacó responde às acusações com firmeza, mas não com arrogância. Ele explica que partiu porque tinha receio de que Labão o impedisse. Sobre os ídolos, ele declara que, se alguém os tivesse tomado, morreria. Jacó fala isso sem saber que Raquel era responsável. O texto cria aqui uma tensão silenciosa. Raquel, ao esconder-se e sentar-se sobre os ídolos, impede Labão de encontrá-los. A narrativa mostra a ironia espiritual. Labão, que tanto confiava em seus ídolos, não consegue sequer encontrá-los. Um Deus que pode ser escondido, manipulado ou carregado nunca poderá proteger, prosperar ou transformar alguém. A busca de Labão expõe o vazio de sua fé e a limitação de seus costumes. Ele não percebe que sua prosperidade não vinha daqueles objetos, mas da presença de Jacó, que carregava o pacto verdadeiro. Depois de ouvir as acusações, Jacó finalmente coloca para fora tudo o que havia sofrido durante os 20 anos. Ele fala das injustiças, das mudanças de salário, do frio da noite, do calor do dia e da dedicação total que teve ao trabalho. Essa é uma das declarações mais sinceras e intensas de Jacó em toda a Bíblia. Não como lamento, mas como testemunho. Ele afirma que, se não fosse o Deus de Abraão e de Isaac, Labão o teria despedido de mãos vazias. É uma frase espiritualmente poderosa. Quando alguém tenta tirar de você aquilo que Deus te deu, o próprio Deus entra em cena para garantir que a bênção permaneça. Jacó não estaria rico se dependesse do mérito humano. Ele prosperou porque Deus interveio. Esse capítulo mostra claramente que, enquanto o homem tenta limitar, Deus expande. Enquanto o homem tenta diminuir, Deus multiplica. Enquanto o homem tenta prejudicar, Deus transforma a injustiça em testemunho. Diante da firmeza de Jacó e da impossibilidade de agir contra ele, Labão propõe um pacto. O propósito do acordo é assegurar que Jacó não retornará com intenções de vingança, e ao mesmo tempo simbolizar a separação definitiva entre as duas famílias. Mas espiritualmente o pacto representa algo maior. É o fechamento de um ciclo que deveria ter sido encerrado há muito tempo. A vida de Jacó estava presa, por 20 anos, a uma casa que não era sua, a um sistema que o explorava, e a uma dinâmica emocional que drenava suas forças. Ao erguer o marco do pacto, ele não está apenas resolvendo um conflito familiar, está declarando, espiritualmente, que nada do passado poderá acompanhá-lo ou limitá-lo daqui para frente. Deus estava encerrando um capítulo para iniciar outro. O monte de pedra se torna a testemunha do término de uma aliança equivocada. Não era a aliança de Deus, mas uma aliança construída por manipulação, interesse e troca injusta. Esse pacto não representa comunhão, mas delimitação. Cada um deveria seguir seu caminho. Esse momento é tão decisivo que a Bíblia registra 3 nomes diferentes para aquele local, cada um carregando significado cultural e espiritual. É como se Deus estivesse marcando, de forma definitiva, que aquele limite jamais poderia ser ultrapassado. A vida de Jacó está entrando em uma nova estação, e para isso é necessário que antigas conexões sejam encerradas para sempre. Após o pacto, Labão despede-se de suas filhas e netos e retorna para sua terra. A narrativa não menciona lágrimas, nem arrependimento genuíno, mas apenas despedida. Esse silêncio reforça o distanciamento emocional que sempre existiu. Labão nunca tratou Jacó como família, mas como mão de obra. Nunca viu as filhas como herança, mas como moeda de troca. Agora, enquanto retorna para sua própria história, deixa para trás o homem que Deus estava levantando. A separação revela que, no caminho da promessa, há pessoas que caminham ao seu lado apenas até certo ponto. Elas foram um instrumento para moldar, ensinar
aperfeiçoar e testar. Mas não podem entrar com você na fase seguinte. O capítulo termina com Jacó finalmente livre, seguindo em direção à promessa. Ele está mais rico, mais maduro e espiritualmente mais alinhado do que nunca. Já não é apenas o homem que fugiu de Esaú. Agora é o homem que enfrentou Labão, que aprendeu a trabalhar, esperar e discernir. O Jacó que sai de Padão Arã é outro homem. Tudo aquilo que parecia injusto se transformou em construção. Cada lágrima se tornou parte do alicerce do propósito. Agora, ao deixar para trás tudo o que o prendia, ele avança para um encontro que mudará sua identidade para sempre. Se quiser, posso agora fazer o fechamento final do capítulo, com item teaser revelador e intrigante do capítulo 31. Item chamada do canal, like e comentários. Posso prosseguir? Antes de encerrarmos este estudo, precisamos olhar para o que está prestes a acontecer na sequência da jornada de Jacó. O capítulo seguinte marca um ponto decisivo, um daqueles momentos em que a vida muda de direção de forma inesperada. Depois de 20 anos lutando sob o peso da exploração e das manipulações de Labão, Jacó finalmente está livre e avançando rumo à promessa. Mas algo está prestes a acontecer no caminho. Uma revelação que ele não esperava, um encontro que poderia destruir tudo ou transformar definitivamente a sua história. O capítulo 31 trará à tona conflitos antigos, fugas necessárias e uma intervenção divina que impede um desastre. Você verá como Deus entra em cena para proteger Jacó de forma direta, silenciosa e poderosa, e como um ciclo espiritual de opressão finalmente se encerra para que outro ciclo se abra diante dele. O que acontece a seguir não é apenas história bíblica, mas um mapa profético para pessoas que também estão saindo de ambientes que drenaram sua força e estão prestes a entrar naquilo que foi prometido. Se você deseja compreender como Deus protege seus servos quando eles não têm mais força para se defender, se deseja entender como Deus coloca limites até mesmo para pessoas que tentam resistir ao propósito, e se quer descobrir como Jacó finalmente rompe com o passado que o prendia, então o próximo capítulo é essencial. Prepare-se, porque Gênesis 31 revela que nenhum inimigo, nenhuma manipulação e nenhum ataque podem impedir o avanço de alguém que Deus decidiu abençoar. Se este estudo acrescentou algo à sua vida, deixe o seu like, se inscreva no canal Bíblia Revelada e compartilhe este vídeo para alcançar mais pessoas que precisam dessa palavra. Comente aqui embaixo o que Deus ministrou ao seu coração através deste capítulo. Isso nos ajuda a levar esse conteúdo ainda mais longe e também fortalece nossa comunidade de estudo e revelação da palavra. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos essa jornada transformadora através do livro de Gênesis.